Vamos rezando a oração de todos os dias com o Padre Márcio. Ó milagroso Santo Antônio, que nunca deixaste de ajudar e consolar quem vos invocou em suas necessidades, animado por uma grande confiança e pela certeza de não orar em vão, peço auxílio a vós, que sois tão cheio de graças e tão querido de Jesus, eloquente pregador da infinita misericórdia de Deus. Não recusai minha oração, mas permiti que ele chegue com vossa intercessão ao trono de Deus, a fim de que eu encontre auxílio e consolação em minhas aflições e necessidades atuais. Escutai juntamente com minha voz a dos vossos fradinhos e orfãozinhos, que para mim vós pedem em favor. Amém. Glorioso Santo Antônio, rogai por nós. Sejam todos bem-vindos ao 4º dia da novena em honra ao glorioso Santo Antônio. Que bênção, né, Cida? Muito. E hoje nós vamos dar continuidade com a história deste santo querido. E hoje nós vamos contar uma coisa muito importante da vida dele. Santo Antônio, Cida, como nós havíamos falado, ele entrou primeiramente para a ordem dos agostinianos, né? Correto. Para os agostinianos. E Santo Antônio, né, ele exercia a função de porteiro. Muito simples, né? Muito simples. Desde simplicidade. Não foi preciso ele estar na ordem franciscana para que ele exercesse essa virtude da simplicidade, né? Então, desde sempre, ele sempre foi humilde. Foi. E aí é tão interessante, ele como porteiro, ele recepcionou os frades franciscanos, 5 frades franciscanos, que passavam por ali, porque eles viviam da providência, né? É verdade. Então, eles foram acolhidos por Santo Antônio. Santo Antônio. Aliás, Fernando. Padre. Padre Fernando. Isso, correto. Que ele foi já ordenado. Correto. E o que aconteceu nesse momento? O padre encantou com a forma de viver dos franciscanos. Aquela forma despojada, simples, caridosos e buscando a simplicidade, né? E nesse momento ele resolve sair dessa ordem e ir para a ordem dos franciscanos. Gabriel, por que ele quis sair dessa ordem? Dos agostinianos, né? Correto. Porque Santo Antônio, ele já percebia algumas coisas, alguns erros internos, né? De onde ele atuava. E com aquela passagem dos franciscanos, dos orfãozinhos, podemos dizer assim, né? Com a passagem deles ali, Santo Antônio, vamos dizer assim, que foi o amor à primeira vista pela ordem franciscana, né? Então, Santo Antônio, de fato, se encontrou, né, nos franciscanos. E é daí que Santo Antônio vira o Santo Antônio. E naquela época, para mudar de ordem, Gabriel, tinha que ser para uma ordem mais austera. E esse caso, né, foi fácil, porque ele sai da ordem agostiniana e vai para a ordem franciscana. E aí ele recebe o hábito de Frei Antônio, né, no convento de Olivas, e ele em Coimbras. Isso. Então, Cida, com esse primeiro encontro com os franciscanos, né, ele recebe o hábito marrom, né, o hábito dos franciscanos, e no hábito dos franciscanos vem junto esse cordão que muitas pessoas perguntam: por que desses 3 nós? Esses 3 nós são os votos, né, que todo franciscano faz, que é pobreza, obediência e castidade. São os 3 votos da ordem franciscana. Olha, E pobreza,
obediência e castidade. Olha o que o Evangelho nos convida. Isso mesmo. E também na roupa de Santo Antônio, ele é estampado o terço, como nós havíamos falado no primeiro dia da nossa novena, da nossa série, porque Santo Antônio, ele era mariano totalmente. E ele fez um sermão maravilhoso sobre Nossa Senhora. Que bênção. Que nós podemos até, quem sabe, um dia fazermos uma série dos sermões de Santo Antônio. São muito ricos, né? Riquíssimos, né? Isso mesmo. Cida, e hoje nós vamos falar de mais um milagre de Santo Antônio. Esse é de arrepiar. Muito, meu Deus. Esse como a gente fica apaixonado em Santo Antônio, né? Com certeza. Nós vamos falar do sobrinho que ele ressuscitou. Olha, Que que forte. intercessão, hein? Muito que forte. intercessão. E como foi esse milagre? Esse milagre, Gabriel, o sobrinho saiu de barco e caiu nesse rio, né? Afogou, e só foram encontrar esse jovem depois de 3 dias. Cida, então, ele estava em situação desfigurada. Desfigurado, isso mesmo. E a mãe desse jovem, ela ficou consternada e clamou a Santo Antônio. Olha só o que ela disse a Santo Antônio. Santo Antônio, tio, né? Falou para tio, né? Que tio, o senhor já fez tantos milagres para tantas pessoas e ainda não fez para nossa família. E eu venho te pedir esse milagre para o seu sobrinho. E fez uma promessa. E se o senhor ressuscitá-lo, ele vai ser da sua ordem. Olha só. Vai passar a ser um frei. Um frei, né? Cida, e lembrando, né? Porque assim, muitas pessoas podem dizer assim, mas Santo Antônio ressuscitou, mas Santo Antônio fez o milagre, ele só pediu ao Pai. A intimidade, né? Intimidade profunda com o Pai. Muito íntimo. Ele era amigo do menino Jesus. Isso. Né? E o que um amigo de verdade nega para o outro amigo? Não é verdade? É isso. Então, isso mesmo. Quando se trata da verdadeira amizade, olha aqui, né? Santo Antônio com, né, Santo o menino Antônio. Jesus. Santo Antônio com o menino Jesus. Cida, e uma curiosidade, Santo Antônio é um dos poucos santos em que carrega o menino Jesus nos braços. Olha, né? Muito interessante. Então, ele nos remete à ideia, ele nos catequiza o quanto ele é íntimo do menino Jesus. E nós vamos mostrar, nós vamos relatar por que Santo Antônio tem o menino Jesus nos braços. Vamos sim. Cida, e aí? A mulher fez o voto, né, para o tio Antônio, e o rapaz que havia morrido há 3 dias ressuscitou, Cida? Como que foi? Ressuscitou. E Santo Antônio ressuscitou Aparício, que era o sobrinho. O sobrinho dele. E Aparício foi realmente ser um frei franciscano, né? E foi muito piedoso, buscou imitar realmente Santo Antônio na pureza, na piedade, na caridade. Realmente ele cumpriu o voto que a mãe tinha feito. Que bênção. Imitador das virtudes gloriosas do tio. E eu te convido, meu irmão, minha irmã, a se unir a nós e a colocar a sua intenção neste 4º dia da nossa novena. Qual que é a sua intenção? O que você precisa, pela intercessão de Santo Antônio, ressuscitar na sua vida? Ressuscitar a sua fé? Ressuscitar a sua piedade eucarística? O que mais precisa? Ressuscitar casos impossíveis na sua família. Peça a Santo Antônio,
pela intercessão de Santo Antônio. E façamos agora um momentinho para que você também possa colocar a sua intenção. Vamos juntos, Cida, rezarmos o responsório de Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido, cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam e se retiram. Digam-no os que ouviram e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido, cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido, cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso Santo Antônio, rogai por nós. E que fiquemos selados no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E você se prepare para o amanhã, o 5º dia. Cida, e como eu disse nos episódios passados, na novena passada, nós iremos trazer uma pessoa da nossa comunidade que tem um relato de milagres dedicado a Santo Antônio. Um testemunho. Um testemunho, e é um testemunho de saúde, a pessoa foi curada. Que bênção! Então, vamos nos preparando para esse momento e que você continue divulgando. Pode compartilhar, sim, mesmo já estando no 4º dia, você pode compartilhar, porque Santo Antônio pode ainda fazer um milagre na vida de outros, como eu creio que fará na sua. Deus te abençoe.